Bom, no vídeo de hoje quero falar assim com vocês sobre dois nomes aí do Palmeiras sendo especulados para o Cruzeiro no ano que vem. Quero aqui comentar com vocês atualizações do Samuel Venâncio, se seriam jogadores para chegar em definitivo ou, por exemplo, para o empréstimo. Dois nomes que eu acho bem interessantes e que, se chegassem, na minha visão, seriam titulares absolutos para o Cruzeiro no ano que vem. Antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever em nosso canal, conta aí com a ajuda de vocês para chegarmos nessa marca de 40 mil inscritos e você continuar recebendo aqui mais atualizações como essa, no caso de notícias do Cruzeiro, atualizações do mercado da bola, tenho certeza que você vai gostar. Antes de darmos sequência, tem um recado também da sportpix.clube, caixa de apostas esportivas com ótimas cotações para os jogos agora de sexta-feira. Eu quero destacar o jogo do Brasil, amanhã, obviamente, contra Camarões, 4 horas da tarde, uma vitória do Brasil pagando aí 1,33 a cada real apostado, ou seja, se você apostar R$100, você vai ter aí R$33 de retorno em cima dessa cotação, um valor bem interessante aí nesse duelo. Tem também, no caso, 4 horas também, Sérvia e Suíça, ao meio-dia, Portugal e Coreia do Sul, vitória de Portugal pagando 1,64, vitória da Coreia 4,11 e também Gana e Uruguai, vitória do Uruguai 1,64, vitória de Gana 4,51. Eu vou deixar então o link aqui embaixo na descrição da SportPix para você pegar e começar a apostar aqui embaixo, lembrando, o link no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo. Bom, quero começar aqui falando sobre o lateral esquerdo Jorge, que de acordo com o Samuel Venâncio, o Cruzeiro demonstrou interesse na sua contratação. É um nome especulado para a próxima temporada, apesar de ser bem complicado de pensar, por exemplo, em uma contratação. Até porque o vínculo dele é bem longo ainda com a equipe do Palmeiras, até dezembro de 2025, e possivelmente o Cruzeiro não faria uma proposta em definitivo pelo lateral. Até fiquei surpreso pelo valor que ele está avaliado lá no Transfer Market, que seria ali de 1.500.000 euros, algo próximo ali dos 8 milhões e 100 mil reais. Não acho um valor alto e eu acho que o Palmeiras pediria muito mais do que isso para negociar o jogador. Primeiro, porque a fase dele realmente é muito ruim, não tem jogado com frequência, mas é um lateral aí que tem 26 anos e já teve bons momentos, No caso pelo Flamengo, pelo Mônaco, inclusive era avaliado na casa dos 40, 30 milhões de reais, 30, 25 na época que ele chegou no Palmeiras em 2021, então eu acho complicado pensar o Palmeiras vender o reserva aí na posição por 20, 25 milhões de reais, ou por 8, 10 milhões de reais, tenho minhas dúvidas. A questão é, nessa posição, o Palmeiras já tem aí o Piquerez, que tem sido titular absoluto, e também tem um jovem lateral esquerdo aí, que eu acabei esquecendo o nome dele agora, mas muito bom jogador mesmo, se não me engano ele tem 19 anos de idade, começando a ganhar um pouco mais de experiência, e deve ser o titular, brigar por posição na lateral esquerda, e ser um titular para ser preparado, no futuro não tão distante, pegar essa posição em definitivo. Então, basicamente, o Jorge hoje seria a terceira opção. E olha que ele chegou em 2021 muito badalado, Até o Nicola mesmo afirma que o salário dele pelo Palmeiras gira na casa dos 800 mil a 1 milhão de reais por mês, tá? Por quê? Porque ele chegou de graça, ou seja, não teve nenhum custo assim para pagar, ele vindo lá da equipe do Mônaco e assim, pediu uma compensação financeira muito alta que está dentro do seu salário. A questão é, o Cruzeiro jamais pagaria um vencimento altíssimo desse para um jogador e se o Palmeiras quisesse, teria que ter um empréstimo, com o Palmeiras no mínimo, vamos supor que o vínculo dele realmente seja um salário desse de 800 mil por mês, Nossa, um valor altíssimo. Então vamos lá, o Palmeiras paga 550 e o Cruzeiro 250. Eu acho que seria um bom negócio, até porque se ele continuar no Palmeiras não vai ter espaço, não vai ter chance nenhuma do Palmeiras recuperar esse investimento que está fazendo no jogador. E não é um atleta que tem só mais um ano e meio de contrato. O vínculo dele vai até dezembro de 2025. Olha, meu Deus, que contrato que é esse? No caso aí tem mais 2 anos basicamente de duração, então o Palmeiras vai ter que correr, quanto tempo para tentar negociar o atleta, 2 anos não, 3, dezembro de 2023, 24, 25, 3 anos aí ainda de vínculo com o jogador, então eu acho que o Palmeiras, sinceramente, emprestaria tranquilo para o Cruzeiro, justamente por ter esse potencial dele ser titular, se valorizar, ou o Cruzeiro comprar ele em definitivo, ou ele sair para algum outro time do futebol europeu, porque se for pensar assim, se ele continuar no Palmeiras hoje, eu acho que tem chance zero dele continuar sendo, sei lá, nem a segunda opção no banco de reservas do Abel Ferreira. No ano foram 24 partidas, nenhum gol marcado. Ano passado ele havia entrado em campo em apenas 7 jogos, teve alguns problemas de lesão, por isso que perdeu muita posição, Mas o jogador aí que já teve passagens por vários times. No Flamengo, 2015, 2016, 5 gols em 55 jogos. Foi para o Mônaco da França com um valor superior aos 30 milhões de reais na época. Por lá fez apenas aí, somando as passagens, 32 partidas, um gol marcado,
e 2 gols marcados e 2 assistências. Jogou também pelo Porto, apenas 3 jogos. Pelo Santos em 2019, com 35 partidas, 2 gols e 3 assistências, além também de uma passagem bem curta na temporada no início de 2021 pelo Basel, da Suíça. Foram apenas 5 partidas por lá. Quero saber a sua opinião. O que você acha do Jorge, lateral esquerdo, que surgiu, né, realmente como uma das grandes promessas do futebol brasileiro nessa posição e está aí com 26 anos de idade, o reserva, o reserva do reserva, hoje na equipe do Palmeiras. Bom, dando sequência aqui no vídeo, outro jogador que o Cruzeiro também demonstrou interesse do Palmeiras é no caso do Gabriel Menino, né? Jogador que atua como volante e também como lateral direito. Eu vejo que se chegasse para o Cruzeiro, poderia fazer muito bem qualquer uma dessas duas funções. Diferentemente do Jorge, o Gabriel Menino tem um pouco mais de espaço no Palmeiras, é mais jovem, tem 22 anos de idade e muito mais valorizado. Ao invés dos 1,5 milhão de euros do Jorge, o Gabriel vale 7 milhões de euros, ou seja, na cotação atual, 37,7 milhões de reais seria o valor aí se o Cruzeiro quisesse, né, tirá-lo do Palmeiras. Obviamente isso não vai acontecer, então seria mediante somente um empréstimo para tentar, né, ver essa possibilidade do jogador defender o Cruzeiro. No ano, ele foi o segundo ano com mais participações em jogos pelo Palmeiras, 45 partidas, 2 gols e 2 assistências, mas vale lembrar, ele começa a temporada muito bem, em alta, até o Palmeiras recusa propostas num valor próximo a esse, dos 30 milhões de reais pelo jogador desde 2021 e assim, acaba perdendo um pouco de espaço no meio de campo e também na lateral direita do Palmeiras, né? Então, o Palmeiras se vê numa situação, se ano que vem ele continuar tendo sequência, acho inimaginável pensar no empréstimo do atleta. Porém, se ele realmente continuar sendo reserva, tiver poucas participações, não acho um negócio ruim o Palmeiras pensar nessa possibilidade de emprestá-lo para o Cruzeiro, que já deu tão certo, né? Alguns empréstimos para a Raposa ano que vem ano passado na Série B, imagina ano que vem numa Série A. Acaba que se o jogador for bem pelo Cruzeiro, já ter esse passado muito bom pelo Palmeiras também, não seria loucura imaginar ele ser vendido por um valor bem interessante. Só para você ter uma ideia, o Gabriel Menino, o principal ano dele foi em 2020, com seus 20 anos de idade. Ele havia feito o melhor ano, né? 57 partidas, 4 gols e 8 assistências. O Palmeiras recebeu diversas propostas, se não me engano, do Nottingham Forest, lá da Inglaterra, para tentar vender o jogador. Acabou que não foi negociado. 2021 teve um número bem menor de partidas, 36 jogos, 2 gols e também 2 assistências. Números parecidos, né, com o da atual temporada, 45 jogos, 2 gols e 2 passes. Jogador que surgiu na base do Guarani, ficou de 2015 a 2016 no time sub-17. Pelo Palmeiras jogou aí 2 anos na equipe de base, pelo sub-20, grande destaque até subir, né, para o profissional. Foi campeão das Olimpíadas de 2020 pela seleção brasileira e também pelo Sul-Americano sub-19 lá em 2019. Ambas as partidas foi o reserva, mas entrava com frequência aí nos jogos. Quero saber a sua opinião sobre o Gabriel Menino, se já tinha ouvido falar do jogador e se aceitaria, né, no Cruzeiro para o ano que vem. E para terminar aqui, quero falar sobre os outros 2 nomes que foi especulado no Cruzeiro e tem conversas, né? O primeiro, o Bruno Pacheco, com algumas atualizações de que ele está próximo de assinar esse contrato com a Raposa, seria para essa posição de lateral esquerdo, né? Então será que o Cruzeiro contrataria o Bruno Pacheco e o Jorge? Tenho minhas dúvidas, apesar de que nesse setor o Cipriano tem contrato apenas a metade do ano, né? Mas enfim, o Bruno Pacheco, que eu acho uma boa opção sim, muito mais dentro da nossa realidade, até mesmo de acordo com o Nicola, o vínculo dele com o Ceará, no caso o salário dele era próximo dos 200 mil por mês. Não é tão longe assim da nossa realidade, mesmo por ser um lateral esquerdo, eu acho que valeria sim esse investimento. 38 jogos na atual temporada, 1 gol e 4 assistências. Jogador que pelo Ceará desde 2020 somou aí mais do que 145 partidas, 1 gol e outras 10 assistências. Não é um jogador de fazer muitos gols, mas de passes muito bom mesmo. Gosta de chegar dentro da área e já tinha demonstrado esse futebol muito bom também pelo Atlético Goianiense em 2017, pela Chapecoense em 2018 e 2019 e agora também nesses últimos 3 anos na Série A pelo Ceará. Se você for pegar nas últimas 5 temporadas ele jogou aí na equipe do Atlético, Chapecoense e Ceará, todas elas pela primeira divisão do futebol brasileiro, então tem muita experiência nessa posição, né? E também na Série A. Acho um bom nome, um nome interessante, que seria basicamente aquele estilo que eu imaginava que o Cruzeiro iria buscar mais no mercado, né? Jogadores que não iriam ter um custo muito alto assim, tem uma certa experiência jogando a primeira divisão e não é tão velho, né? 30 anos de idade aí apenas
para o jogador. E o outro aí, o Matheus Vital, para terminar aqui o vídeo, 24 anos de idade. Vamos esperar para ver qual que vai ser o valor de mercado dele, né, que o Cruzeiro vai ter que pagar. Porque assim, o Corinthians não tem interesse de emprestá-lo porque tem um ano de contrato ainda, não iria renovar para não ter risco do Cruzeiro assinar um pré-contrato e tudo mais. E liberar o jogador de graça, eu acho difícil de acontecer, então deve ter uma pequena compensação financeira para liberar o Matheus Vital. De acordo com o Transfer Market, ele vale 10 milhões de reais, algo próximo a isso, mas faltando um ano de contrato, não vai ser aproveitado no Corinthians, eu acho que esse valor no mínimo diminuiria ali para uns 4 ou 5 milhões de reais no máximo. Quem sabe até mesmo não manter um percentual de uma venda futura, né, para o Corinthians, porque eu acho difícil pensar o Cruzeiro pagar 6, 7 milhões de reais pelo Matheus Vital, que foi 20 partidas no ano e 2 assistências pelo Corinthians, voltou no meio da temporada, onde estava lá no Panathinaikos da Grécia, 40 partidas por lá, 3 gols e 1 assistência. Quero saber aqui a sua opinião embaixo nos comentários, o que você acha desses nomes especulados, você aprovaria aqui para o Cruzeiro ou não, enfim, estou curioso para ouvir a sua opinião aqui embaixo. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui em nosso canal, ajudar nós a chegar a essa marca de 40 mil inscritos aqui no YouTube, conto com a ajuda de vocês. E também o link aqui embaixo na descrição da sportpix.club para você pegar e começar a apostar nos próximos jogos aí da Copa do Mundo. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!